Os anjos do milagre, papai querido, o anjo da libertação, vai acampando aí na casa do teu servo, da tua serva, por onde é que estejam, papai querido, eu clamo, eu intercedo, Senhor, pela tua igreja, vai ajudando, Senhor, de uma forma incomparável, porque tu és um Deus infalível, tu és o ontem, o hoje, será eternamente. Oh Deus, continua, papai, pelejando pelas nossas vidas, continua, Senhor, pelejando, Senhor, pela vida, Senhor, da nossa família, da nossa parentela, da nossa descendência, daqueles ainda não, Senhor, que não te aceitaram. Oh, papai querido, também venho eu te apresentar a minha mãe Maria, Senhor, que se encontra com câncer. Para ti nada é impossível, mas, papai, eu creio que a enfermidade maior que está ali, Senhor, é não ter te aceitado, é aquela idolatria. Vai curando, Senhor, a minha mãe, vai tirando, Senhor, do coração dela toda dureza, vai dando renovo, vai libertando, vai renovando, vai dando saúde, Senhor. Opera o teu milagre, ó Pai, que já vejo, Senhor, que está no final de sua caminhada. Oh Deus amado, oh Deus Todo-Poderoso, amaca, súbia, Senhor, oh Deus do universo, estamos aqui, Senhor Jeová, oh papai, em nome do teu Filho amado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem pagado, Senhor, por um preço terrível, oh Deus, pela nossa salvação. Nos ensina a cada momento, Maracamana súbias, a ser fiel diante de ti, ó oh Deus. Tu és Manapoca, Marasúbias, Papetiras. Tu és do nosso papai infalível. Tu és perfeito. Senhor da glória, nos ajuda nesta caminhada. Nos ensina a ser igual a ti, ó oh Deus. Nos ensina, Jesus, nos ensina, papai querido, suportar a fraqueza dos fracos, nos ensina a andar, papai, a falar, nos ensina, Senhor, a ser diferenciado. Oh, papai querido, santo, santo, aloás, aloás, a câmara súbias, alabais. Glória, glória, glória a Deus, ao Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Tu és perfeito, Senhor. Tu és santo, ó Deus. Oh, aloás. Tu és santo, 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 santo. Oh, papai querido. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Perdoa, Senhor, os caídos. Tem misericórdia, papai. Tem compaixão de vossas vidas aqui nessa terra. Aonde o Senhor diz que já és do maligno. Ele nos arrodeia 24 horas, Senhor, para nos tragar. E se estamos diante de ti, ó Deus, neste momento, por esse privilégio desse fôlego de vida que vem do Senhor. É por conta, ó Deus, que é uma prova que o Senhor está guardando a tua igreja. Continua, Senhor, pelejando, Pai. Continua, papai. Continua nos abençoando, nos despertando, nos corrigindo nos nossos erros, naquilo que não te agrada, Senhor. Oh Deus de maravilhas, santo, santo, santo és o Senhor. Aleluia, Deus. Grata sou eu contigo, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, por toda a minha fraqueza, oh Pai. Mas estou aqui diante de ti, para te agradar, para te servir, Senhor. Para negar a mim, Senhor, e fazer a tua vontade. Me ajuda, ó Deus, ajuda a tua igreja. Que
dependemos do Senhor. Nós sem ti nada podemos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Santo és o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor deu em Salmos 99. A santidade de Deus. O Senhor reina. Trema as nações. Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todas as nações. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Sabemos, Senhor, confiamos, cremos que o Senhor é um Deus grandioso, Senhor, em vossas vidas. Porque o que seria nós sem ti, Senhor? Nada. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Um motivo de alegria é estarmos reunidos na casa do papai para adorar, para exaltar esse Deus todo-poderoso, né? Grandioso é o nosso Deus Jeová, amém, igreja? Grande é o Senhor, poderoso, rico em verdade, em sabedoria, em fialdade, né? Nós sem Ele, nada nós somos, nada nós podemos. Então, igreja, a cada momento vamos procurar se santificar, se aproximar mais de Deus, por todas as nossas fraquezas, mas vamos sempre estar na casa de oração, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas, pedindo forças para o Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento, a nossa fortaleza e o nosso refúgio, e nele confiaremos, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, igreja, que hoje é um culto mais do que mais maravilhoso, onde o Senhor, né, vai estar falando conosco, nos ensinando mais na vossas excelências, né, do Espírito Santo de Deus, da forma que Deus quer que a gente ande, né. Então, Deus vai falar conosco, né, através do pastor, através do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos fazer uma oração para receber o administrante do ensinamento da palavra de Deus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento de oração venho eu aqui, meu Deus, te apresentar já o administrante, Senhor, desse culto de ensinamento, papai querido. Fala conosco, Senhor, o que nós precisamos, estamos necessitados a escutá-la. Usa o teu servo com poder e autoridade, na ousadia do Espírito Santo de Deus. Usa ele como uma atalaia, Senhor, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos receber o pastor Fred com palmas bem alegres para Jesus. Amém? Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Estamos nessa noite, mais uma vez, para nós cultuar o Senhor. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos, né, irmãos? Nós todos sabemos que na terça-feira, nós temos aí o culto de ensinamento da palavra de Deus. Glória a Jesus. E hoje, né, irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, mais uma vez, onde vamos aprender, né, o que é uma fé. Vamos falar de fé, né, irmão? Porque o crente, ele vive de fé, né, irmãos? Tem dois tipos de fé. Glória a Deus. E nós vamos falar da fé temporária, né, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos falar aqui da fé temporária. Onde que nós aprendemos, né, irmãos? Falar de fé. É na Bíblia. Mas para nós entendermos o que é fé temporária, irmão, nós podemos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Glória a Jesus.
capítulo 8, o verso 13, né, onde vamos estar falando da fé temporária, né, irmãos? Você vai pegar a tua Bíblia, abrir aí em Lucas capítulo 30, melhor dizendo, capítulo 8, verso 13. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí pela live, né? Você que está assistindo a live, glória a Deus, né? Fica aí conosco, compartilha, glória a Jesus. Vamos aprender hoje, falar um pouquinho mais de fé, né, irmão? Vamos falar hoje a fé temporária. O que significa a fé temporária? 8 de Lucas e o verso 13, para você que tem a Bíblia, né, irmão, sagrada, aí vamos aprender. Lucas 8 e o verso 13. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estou sentindo falta de algumas pessoas, né, irmão, que estão faltando hoje. Glória a Jesus. Capítulo 8, o verso 13. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler então, irmãos, 8 e 13 de Lucas. Quem achou diz amém? Então leiamos, vai dizer assim: os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm bem, recebem. Aqui eu me perdi, irmãos. Os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas crescem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Glória a Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Vamos estar falando da fé temporária. Glória a Jesus. O que o Senhor dizia, né, irmãos? O que o Senhor Jesus estava ensinando para a sua igreja, para o seu povo? Esses são, meus amados irmãos, nós podemos trazer a palavra de Deus para dentro dos nossos corações, como outras vezes eu ministrando aqui, né, irmãos, pregamos e ensinamos que a palavra de Deus significa a semente. Né, irmãos? Você que planta, quem gosta de planta aí? Né? Gosta de plantar, né? Você, às vezes, já tem a raminha, né? Já está bem cuidada, você só vai pegar aquela rama, ou aquela árvorezinha, e vai plantar, você vai cuidar dela. Mas para ela, irmãos, permanecer bonitinha, firme, você tem que cuidar dela. Né? E aqui a palavra do Senhor vai nos ensinar, quando nós aceitamos a Jesus e damos ouvido à sua palavra, nos seus ensinamentos, a partir daquele momento é que a palavra dele é como uma semente plantada em uma terra, né? Plantada em uma terra, mas esta terra, irmão, ela tem que, para esta semente germinar, ela tem que estar bem cuidada, ela tem que estar bem, né, adubada, e ela possa ali nascer e crescer. O que nós podemos fazer com esta semente, irmão? Nós podemos, nos tempos de seca do verão, né, nós cuidar dela regando, jogando água ali,
adubando, cuidando para que nenhum inseto, né, venha e comer ali aquela semente. E aquela semente venha nascer sadio, forte, né, irmãos? Naquele chão. E aquele chão possa estar bem adubada, uma terra boa que ela possa crescer e enraizar. Irmãos, para esta semente vier crescer, vier dar frutos, há um processo de um tempo muito longe, muito longa, vamos dizer assim. E vemos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela representa esta semente. Veja bem, muitas pessoas vão hoje ou ouvem a palavra de Deus, e no momento que o Espírito Santo toca no coração, né, ela se emociona, ela chora, e quando às vezes nem terminam, né, o culto, nem termina, às vezes a ministração, ele já vai lá na frente e diz: eu quero aceitar Jesus, né? Porque o coração dele recebeu aquela palavra e tocou no coração dele, mas só naquele momento ele tem que cuidar daquela palavra, que não saia do seu coração. Então ele sentiu uma emoção, ele chorou, ela chorou, Deus falou tremendamente, então a semente está ali no coração. Mas o que nós devemos, meus amados irmãos, é observar e não deixar o inimigo vir e arrancar do coração aquela semente que foi pregada. Nós temos hoje nós temos visto hoje, nossos dias, meus amados irmãos, pessoas que não estão mais na presença de Deus, porque elas não deixaram a raiz, ou seja, a semente crescer e aquela árvore enraizar no coração dela. É a mesma coisa de ter fé só por um tempo. Ou seja, eu e você, irmãos, que servimos a Jesus, não é ter uma fé temporária, não. O que é fé temporária? Só crer durante um tempo, depois não crer mais nada, né? Quantas pessoas não tem assim, só crer por um tempo, né? Só crer por um tempo, mas agora não crê mais. Não crê que Jesus opera milagre, não crê que Jesus cura, não crê que Jesus liberta. Nós vemos muitas pessoas reclamando, murmurando, eu passei tanto tempo na igreja, nunca mudou, continua a mesma, né? Alguns vão até falar: eu perdi, foi meu tempo, né? Eu deveria estar curtindo, mas a palavra, né, sempre é a mesma coisa, não mudou nada. Então são pessoas que tiveram a fé só por um tempo, desistiram. O que a palavra de Deus nos ensina aqui, irmãos, que nós devemos cuidar da semente que foi posta no nosso coração. Cuidar dela para que o inimigo não venha arrancar. E se arrancar, irmãos, aí nós deixamos de crer em Deus. A nossa fé em Deus vai de águas abaixo. Por mais que nós diga: mas eu tenho fé. Nós não temos fé, irmão. Então, aqui nós aprendemos que Jesus está falando a parábola do semeador. Ele vai dizer aqui: os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas crescem por algum tempo, e no tempo, presta bem atenção, ó, e no tempo da tentação, eles fazem o quê? Eles fazem o quê? Os irmãos podem interagir comigo também. Eles se desviam, né? Por quê?
a raiz, aquela semente, ela até nasceu. Mas no tempo que ela nasceu, foi o tempo que aquela pessoa, vamos dizer, ficou na presença de Deus. Nós sabemos muito bem hoje, rapaz, fulano passou 5 anos na igreja. Outro diz, passei 10 anos, outro passei 2 anos. Né, irmão? Quem já ouviu falar isso? Né? Sempre alguém, não, eu era crente. Quando eu era crente, meu amigo, eu orava, eu expulsava o demônio e coisa e tal. Né? E agora, o que aconteceu? Ou seja, não suportou. A fé dela não estava alicerçada em Cristo Jesus. Os alicerces que construiu não foi na rocha, mas foi, né, num terreno, numa terra que não tinha ali uma sustentabilidade firme. Ou seja, só ficou um tempo ali, mas não suportou quando veio a tentação, quando veio as afrontas, quando veio as tribulações da vida. Não suportou, porque uma coisa, irmãos, às vezes está tudo bem em casa, e quando se levanta alguém dentro de casa contra você, quando se levanta alguém dentro da igreja contra nós, porque sempre eu digo, irmão, Deus sempre vai colocar à prova qualquer um de nós aqui, para ver se a nossa fé é realmente aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Ele pode. Por quê, irmão? Ele fez isso com o seu próprio filho. Quem sabe disso? Ele fez isso com o seu próprio filho Jesus. Quando estava ali no madeiro, nós vemos aonde? Ele vai dizer, por que está escrito assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus colocou ele à prova, naquele momento. Que dirá nós, irmãos? Porque às vezes nós somos afoitos, não é verdade? Né, irmão? Nós somos, tenho fé. Não, comigo o capeta tem que estar debaixo do meu pé. Quem já ouviu falar isso? Não, Satanás tem que estar debaixo do meu pé. Deixa Deus colocar tu, né, na prova. Vê se o Satanás vai estar debaixo do teu pé. Deixa ele mexer no teu casamento, dá uma brechinha no teu casamento. Deixa ele mexer um dos teus filhos, das tuas filhas, vê se tua fé vai estar, né, inabalável. Ou seja, se você tiver com tua fé, ou a minha fé inabalável em Cristo Jesus, vamos passar por essa prova. Vamos suportar essa prova. Aí a minha fé, a tua fé não está sendo uma fé o quê? Temporária, só um tempo. Não, vai ter uma fé inabalável, porque estamos alicerçados em Cristo Jesus. Pode falar alto, irmão. Né? Tem que estar alicerçado. Assim somos nós, irmãos. Esses ensinamentos servem, irmão, eu trago tudo para dentro do meu coração, porque ela serve muito para mim. Não é só para a igreja, não é só para os irmãos que estão ouvindo aí na live. Serve, né, para crescimento da obra de Deus. Seja crente, né, pessoas cristãs da igreja O Amor de Deus ou não. Porque muita gente diz que tem fé em Deus, tem fé em Jesus, né? São crentes cheios de fé, mas nós vemos aqui que tem pessoas que é assim, que na hora da tentação se desviam, não suportam, elas caem. Por quê, irmão? Porque o inimigo vai pelejar para tirar essa fé dentro do meu e do teu coração. Vai vir. É por isso que nós temos que cuidar da palavra de Deus, que ela venha enraizar, que ela venha, né, crescer. E quando cresce uma árvore, o que acontece? Aquela árvore vai dar o quê? Frutos de quê? Dignos de arrependimento. Frutos bons, não fruto estragado, fruto cheio de bicho. Tem pessoas aí dando fruto,
dentro da casa de Deus, mas são frutos estragados, que querem contaminar a igreja. Como? Que você venha perder a tua fé naquilo que está escrito na palavra. Elas foram de uma árvore que foi contaminada com bicho, irmão. Ou seja, aqueles frutos, né, não estão servindo, não são frutos, né, irmão, que venham dar outros frutos e assim venha crescer uma árvore grande, boa e bonita, né, irmãos? Por isso que nós devemos ter cuidado para que o maligno não venha arrancar isso de nós. Porque quantos de nós, né, irmãos, às vezes pelas nossas fraquezas, nós não pensamos em desistir. Se levanta a tribulação, e às vezes a gente já orou, ó, muito tempo, não aconteceu nada. Às vezes já fez campanha, já fez propósito diante de Deus, não aconteceu nada, né? Aí o inimigo se levanta e às vezes murmuramos. É nessa hora, irmão, que nós devemos estar com a nossa fé intacta em Deus. Porque às vezes é nesse momento, se nós colocarmos de pé e crer, é nessa hora, irmão, que às vezes o Senhor Jesus já vai concretizar o milagre, nós falhamos. O que acontece? Voltamos lá para o fim da fila. Até chegar a nossa vez vai demorar de novo. Então, irmãos, muitas pessoas são como está escrito aqui. Ouviram a palavra veio sobre o coração dele, aceitou, né? Ficou por um tempo, teve essa fé de estar firme na presença de Deus, mas não segurou. E nós vemos, meus amados, veio a luta, veio a perseguição, veio a tribulação, veio até a enfermidade. Mas a sua fé não superou, não conseguiu, né, irmão, se afirmar verdadeiramente. Ela oscilou. Então, e se afasta da presença de Deus e volta para o mundo. Foi uma fé temporária. Não crê mais. Agora vamos prosseguindo, irmão, no verso, em Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, que vai falar também, né, a respeito. Mateus, capítulo 13, e o verso 20. Glória a Jesus, glória a Deus. Lembrando com nossos irmãos, hoje terça-feira nós temos culto de ensinamento, culto da palavra de Deus. 13 de Mateus e o verso 20. Só para nossa cumprimento que está falando, né? Nós acabamos de falar lá em Lucas, capítulo 8 e o 13. Quem pode ler aí o verso 20 de Mateus 13? Glória a Deus. Alguém pode ler? Logo, glória a Deus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Só lembrando, né, irmãos? Recebeu a palavra, foi na igreja, chorou e disse: não, agora eu vou continuar minha caminhada, agora eu vou servir a Jesus. Aí tem aquela, quantas vezes nós já vimos isso, né, aqui? Ou onde nós passamos. Aí você diz: poxa, agora vai pegar firme, né? Aí passa um tempo, quando pensa que não, lá a pessoa está, não está fácil, né?
Estou enfrentando luta. Até dizer, irmão, tu não sabe o que eu passo. Só Deus sabe. Né? A pessoa já meio triste. Né? Isso é o quê? Porque o inimigo já foi lá, já mexeu na semente que estava plantada no coração dela, né? Mas, olha no verso 21, vai dizer, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, pode vir tudo isso? Pode. Por causa de quê? Por causa Por causa do quê? Os irmãos parecem que hoje estão meio calados. É por causa da palavra. O que é palavra? Verbo. O que é verbo? Palavra. Né, irmãos? Então você só tem luta, quem está na presença de Deus, por causa da palavra, do verbo. Você pode ver bem, mas muitas pessoas, eu prefiro estar no mundo porque lá estou tranquilo, né? Tá de boa, né? Tenho o meu dinheirinho, tenho o meu trabalho, tá tudo ok. Não está na palavra. Mas eu e você, por isso que toda a vida, irmão, nós enfrentamos luta. Não pense eu, você, que está na presença só é uma mil maravilha. Eu sempre digo, eu e você somos soldados. Você está lutando, está guerreando com outros soldados que se pegarem você dando bobeira, eles fazem o quê? Te arrebentam. Eles te arrebentam. Então por que a gente vai ficar desmorecido? Choramingando? Não, irmão. A palavra de Deus está dentro do meu coração e cada dia ela está enraizando. Por que ela tem que enraizar, irmão? Por que a semente tem que enraizar? Porque vai vir luta, vai vir provação, vai vir dificuldade, vai vir tentação, vai vir tribulação. Alguém vai se levantar contra ti. Pessoa que nunca fez mal, você vai querer fazer mal a você agora. Pessoas nunca que falou nem um A contra ti, mas agora ele vai querer falar. Porque ele quer te ofender por causa que está onde? E o inimigo, através daquele ou daquela, vai querer te ofender. E você, se sentindo ofendido, vai querer revidar. E com isso a palavra já foi tirada de você. É por isso que as pessoas se desviam. Porque tem uma fé temporária. Uma fé só por um tempo, só um momentinho que ficam alegres. Só um momentinho que estão felizes, né? Aí quando vem a luta, quando vem a prova, elas não resistem, elas voltam para o mundo. E quando é crente, quando não volta para o mundo, fica baleado, fica, né, meio... irmão. Por quê? Porque o inimigo está fazendo de tudo para tirar a fé do coração do homem e da mulher. Para tirar aquilo que foi plantado, que é a palavra de Deus. Então, meus amados, o que nós aprendemos? Se eu e você somos cristãos, porque não vou dizer crente, porque crente, se você vai ver na Bíblia, você vai ler que crente Satanás é também. Mas ele é crente que não obedece, né? Vamos dizer cristão. Por que digo cristão? Cristão é aquele que se parece com Cristo. E para eu e você se parecer com Cristo, temos que fazer algumas mudanças, né, muito grandes na minha vida e na tua vida. E como é que nós podemos aprender? É aqui, aprendendo um com os outros, né, irmãos? Então, meus amados, tenhamos essa fé, que pode vir batalha, pode vir luta, pode vir o que vier. Podemos até ficar meio lá, meio cá, mas não abaixar nossa cabeça. Não abaixar nossa cabeça. Crente, como tem aquele adágio popular, né? Ou ditado,
Crente é que nem palmeira, né, irmãos? Vem o vento, você já viu aquelas palmeiras que né? Vem aquele vento forte, ela vai lá. Mas quando o vento dá uma trégua, ele está de pé de novo. Assim tem que ser a nossa fé. Assim temos que ser nós, irmão. O vento pode estar grande na nossa vida, na nossa família, né, onde nós estiver, ou até mesmo na igreja, porque hoje o templo onde nós se reunimos está sendo assim, irmãos. Você sabia disso? Está tendo mais guerra do que o povo lá fora. É um contra o outro, é um falando mal do outro, é um falando mal do pastor, é um falando das irmãs do ciclo de oração, né? O que temos que fazer, eu e você? É manter a nossa fé intacta em Cristo Jesus. O que o inimigo quer fazer? Por que o inimigo usa algumas pessoas que são fracas? Porque através daquilo pode te atingir e você voltar. E nessa sua volta, o inimigo pode bem ter facilidade de te tirar até mesmo dessa terra. E você já foi, né? Então, isso é projeto do inimigo com a vida do homem, do crente, do cristão que está na presença de todo dia, irmão. Nós recebemos, né? Nós recebemos aí um bombardeio espiritual. O inimigo faz de tudo, através da nossa fraqueza, nos deixar enfermo, nos deixar doente, né? Por quê? Por que ele quer fazer isso? Aí ele vem com aquelas palavras. Quem já ouviu na tua mente aquela voz que diz assim: por que tu está doente? Teu Deus não é poderoso para te curar? Quem já ouviu isso? Né? Teu Deus não é poderoso para curar o teu filho ou tua filha? Que Deus é esse que não faz nada por ti? Isso são vozes, irmãos, do inimigo, querendo arrancar a tua fé que está em Cristo Jesus. Né, irmãos? Mas nós somos ensinados pela palavra de Deus. O que vamos fazer? Vamos reagir. Vamos reagir. Como é que nós reagimos? Dizemos, não, tudo está acontecendo, mas eu creio que uma hora o meu Deus vai me responder. Uma hora o Senhor Jesus vai olhar por mim. Mas para isso temos que permanecer firme. Né, irmãos? Firme, crendo que Ele vai agir. Então vamos em frente? Vamos em frente aqui, irmãos? Para entendermos que é a fé, né, irmãos? Fé inabalável e fé temporária. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 12. Glória a Deus. Só lembrando que hoje o tema é fé, né? É temporário. Glória a Jesus, glórias ao Senhor. Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 12. Glória a Jesus, glórias ao Senhor. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 12. E se você achou, diz amém. Ninguém achou? Então procure com paciência, com calma, né, irmãos? Para nós aprendermos hoje o que é uma fé temporária. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 12, do 12 ao 15. Se você achou, diz amém. Então, se você pode ler para nós, né, irmãos? Glória a Jesus. Quem vai ler? Vamos lá, Valdivino. Vamos ler aí com a tua voz bem alta aí para nós ouvir. Capítulo 5 de 1 Timóteo e o verso 12, do 12 ao 13. Encontraram? O Valdivino vai ler?
Vai ler? Glória a Deus. Tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Além disso, aprendem também a andar ansiosas, de casa em casa, e não só ansiosas, não também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Olha, que interessante, né, irmão? Pessoas que perdem a fé, ou seja, têm uma fé temporária. Glória a Jesus. Ou seja, já tem a sua condenação, né, irmãos? Porque aniquilou, ou seja, já perdeu a fé. Agora não, o homem, a mulher, que vai falar, parece que só no sentido feminino, né? Mas quando a Bíblia fala em feminino ou masculino, é geral. É o modo geral, né, irmãos? Aqui fala com a igreja. Aquele que perde a fé, ele aniquila a sua, não tem mais fé, jogou fora a fé, agora anda querendo estragar a fé dos outros. De que maneira? Falando mal, como nós estávamos falando agora há pouco. Falando mal, diga, rapaz, esse negócio de crente não funciona não, moço. Esse negócio de crente aí é tudo blá blá blá, só conversa. Eu passei tanto tempo, hoje estou melhor do que eu estava antes. Aí vai querendo estragar a fé dos outros, vai em casa, né? Se torna até fofoqueiro e fofoqueira, né? Quer estragar a tua fé. São pessoas que elas não têm mais fé e quer estragar a tua. Quer estragar a fé de cada um de vocês que vem na terça-feira aqui. Diga, rapaz, esse negócio de toda terça-feira, todo dia ir para o culto. Rapaz, esse negócio funciona não. Vai dormir, vai fazer outra coisa. Quer estragar a tua fé. São pessoas que não... É a mesma coisa da palavra que nós usamos. Ela não te ajuda. E se alguém quer te ajudar, atrapalha quem quer te ajudar. Ela não faz, né? E também não deixa os outros fazer. Isso nós vemos que somos rodeados de pessoas que são assim. Não fazem, mas também não querem que você faça. Porque talvez outra hora eles tiveram fé de estar lá, mas ela perderam, o inimigo foi lá, bagunçou a vida dela, e agora são como um instrumento na mão do diabo. Para tirar, arrancar a fé. Para te deixar de cabisbaixo, ou seja, te deixar pensativo e te deixar coxando em dois pensamentos. Te deixar dúvida dentro do teu coração. Né, irmãos? Eu falo para os irmãos uma coisa certa. Quantas vezes alguém já falou tanta bobagem, né? Eu ouvi tanta bobagem de crente, de pessoas mundanas, né, irmão? Ou seja, falando em fé, olha, no dia agora, foi domingo, né? Foi domingo? Lá em casa? Foi domingo, né? Domingo nós chegamos lá, né? Nós estávamos com o irmão Val. Saímos do carro, lá vem um rapaz, né? Foi domingo, né? Lá vem um rapaz, todo doidão, né? Pastor, me dá uma palavra. Ó, eu já notei que aquilo era armação. Eu lembro, mas tudo bem. Pastor, eu quero uma palavra. Falei, sim. O senhor tem uma palavra? Falei, tem. Qual é a palavra? Pelo jeito, o senhor não está na presença de Deus. A palavra que eu tenho é: se o senhor quer voltar para Jesus, reconciliar ou aceitar, eu oro por você agora.
Sabe o que ele falou? O senhor não tem palavra. Deus está me dizendo aqui, pastor, coloca tua casa em ordem, né? Coloca tua casa em ordem. E eu já ganhei 20 mil. Gastei 20, até meu dedo está arrancado aqui o tampão. Né, irmãos? Aí, a palavra que eu tenho volta para Jesus. Não, o senhor não tem palavra. Foi embora. Para você ver, né, irmãos? Que o inimigo, ele tenta de qualquer maneira querer nos envergonhar. Aí se fosse outra pessoa, você já pensar, rapaz, em que eu estou errado? Né? Que falou botar a casa em ordem. Aí eu fico pensando, Deus usa pessoas? Usa. Né? Pessoas bêbadas, né? Pessoas... Mas você conhece quando é de Deus e quando é cilada do Satanás. Quem tem o Espírito de Deus conhece. Porque Satanás sempre vai dizer que você é o maior pecador miserável, que tu não está reto diante de Deus nunca. Sempre ele vai falar isso. Porque com estas palavras, ele pode mexer na tua fé, na minha fé. Pode te entristecer. Porque aí você vai pensar, poxa, eu oro, eu canto, não estou em pecado, e preciso colocar minha casa em ordem. Você já vai com aquilo, né? Aquilo já está mexendo até mesmo o teu psicológico. É isso, Satanás é perito de mexer em psicológico de crente. Por isso que nós temos que estar atento, irmão, nessas artimanhas. Por isso que nós não devemos nem cochilar. Nem cochilar, porque, como já disse, eu e você somos soldados. Soldado não cochila em guerra. Em batalha, não, irmão. Está de olhos abertos e atento. Né, irmãos? Então, o que diz aqui, ó? Capítulo 5 de Timóteo 12 ao 20, né, irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. Onde que eu estava lendo mesmo? Já até errei aqui. 12, né? Do 12. Ah, tá aqui. Além disto, aprendem também a andar ansiosas, de casa em casa, e não só ansiosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Paroleira, ou seja, palavra bem... E curioso, porque tem gente, irmão, que vai na tua casa, quer saber de tudo, quer saber da tua vida, quer saber do teu esposo, quer saber do teu filho, quer saber o que você come, quer saber onde você dorme, quer saber como tu ganha teu dinheiro, quer saber por que tu tem aquele carro, quer saber de tudo da tua vida. São pessoas, é o quê? Curiosas. Porque através de qualquer coisa que você fala, elas te arrebentam lá na frente. Sai falando para todo mundo, tá vendo? Diz que é crente, mas está numa pindaíba danada. Né? Eles pregam todo dia lá que Deus é o dono da prata, mas não tem, se pendurar ele de cabeça para lado, cai uma moeda. Né? São palavras que parecem bobagem, mas mexem, irmão, com a nossa fé. Né? Então, nós temos, irmãos, que não ter uma fé só no tempo que está tudo bem. Nossa fé tem que estar firme em Cristo Jesus, vigilante em tudo, não falar demais, ter controle na nossa língua, porque nós às vezes queremos, né, falar mesmo. Mas nós não. O apóstolo Paulo vai dizer que o crente tem que ser assim, ó. Ouvir o quê?
Ouvir mais e fechar a boca, né? Um pouquinho. E se vem conversamos, que a nossa conversa, a nossa resposta sejam bem o quê? Temperado. Sabemos retribuir o diálogo com a outra pessoa. Não exageradamente, demais, né? Tudo na medida. Por isso que o inimigo usa pessoas aí fora e diz, olha, são tudo cheio de besteira. Por isso que o mundo é aí de qualquer maneira, palavrões, estão nem aí, estão tudo feliz. Um xinga o outro fica rindo da cara do outro. Tá tudo mil maravilha. Aí Jesus vai dizer lá, por isso que como que é? Os filhos da luz. Hã? Mais prudente os filhos do que os filhos da luz, né? Por que que Jesus fala isso? Porque o filho das trevas, irmão, eles têm uma conexão com todos. E tudo para ele tá bacana. Né? Tudo para ele tá bom, tem aquela coisa, tudo se entende, né? Se resolve e tudo acabou. E às vezes nós não queremos guerrear quando acontece alguma coisa. Queremos formar uma guerra tão grande, e sendo que nós podemos também chegar um com o outro e resolver numa calma, sem escândalo. Né? Então, meus queridos, é isso que nós temos que aprender na palavra de Deus. Eles dizem, além disto, aprendem também a andar ansiosas de casa em casa, não só ansiosas, mas também paroleiras, curiosas, falando que não convém. Então, meus amados, nós não somos assim, somos pessoas. Outra hora até éramos assim, né, irmãos? Mas hoje não. Hoje a nossa fé é firme, a nossa palavra tem que ser firme. Dizer, eu vou na tua casa, eu vou lá na tua casa. Pode me esperar que eu vou. Dizer, e você fala para mim, ô irmão, o pastor Fred, eu vou na sua casa, eu vou lhe esperar. Porque você vai. Eu estou crendo que você vai vir. O que acontece hoje? Muitos crentes, nesse pequeno detalhe, já está dando brecha para o inimigo. Não vai. Quantos crentes? Porque, irmãos, aquilo que eu digo, sempre nós pregamos aqui, que se dobrar, né, no pé de uma imagem é pecado e coisa e tal. Às vezes nós esquecemos de nós, né, irmãos? E deixamos a nossa fé oscilante. Então, nós temos que observar para nós fazer tudo correto, para que a minha fé e a tua fé não seja o quê? Isso, não seja danificada, né, irmãos?